Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Continuamos então o capítulo 3 de Efésios. Nós já tínhamos visto que Paulo falou da multiforme sabedoria de Deus. Então o lugar privilegiado, a posição privilegiada que a igreja tem, porque através da igreja, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. E esse propósito Deus já tinha feito antes dos tempos. Um propósito muito antigo, né? Porque ele já tinha tudo. Às vezes as pessoas falam assim, mas por que é que Deus, que sabe tudo, que é onisciente, por que ele permitiu que o homem caísse no pecado? Por que ele já não eliminou Satanás logo de cara? Por que ele não evitou que o homem pecasse? Então, vem muitas perguntas desse tipo. A resposta é sempre a mesma que eu dou. Eu digo, se Deus é Deus, então se ele permitiu essas coisas, é porque ele tem algo muito fantástico, grandioso, para ser mostrado no final. É como quando você vê um filme, às vezes você vê o mocinho apanha o filme inteiro, né? Poxa, mas por que ele tem que apanhar tanto? Porque depois ele vai salvar a mocinha, ele vai ter o grande finale, né? Então Deus está reservando um grande finale, Deus está reservando um epílogo aqui da sua história, né? Porque ele é Deus. Ele está no total controle de tudo que está acontecendo e nós descansamos nisso. Por isso que no versículo 12 fala, no qual Cristo Jesus, nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então esse é o privilégio que todo crente tem. Nós invadimos o céu, nós podemos invadir o céu. Ontem eu estava falando com os irmãos de Goiânia. Então tem uma passagem em Hebreus que eu achei muito interessante, vou até repetir aqui o que eu falei lá. Nós estávamos estudando Hebreus capítulo 4, e quando no versículo 14 ele diz assim, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus. Ele desceu dos céus como Filho de Deus, mas ainda não como homem. Veio à terra, nasceu, viveu, morreu, foi entregue à morte, né, pelos suas próprias criaturas. Ressuscitou e ascendeu aos céus, subiu aos céus. Mas é muito interessante essa frase aqui do Hebreus 4,14, porque aqui ele fala que temos um grande sumo sacerdote, sendo que em lugar nenhum na Bíblia o sumo sacerdote é chamado de grande. Só esse. Só o Senhor Jesus é o grande sumo sacerdote. E aí o verbo que usou aqui, o que penetrou nos céus. Não fala que ele só simplesmente subiu aos céus ou ascendeu aos céus. Penetrou nos céus. E ontem eu lembrei, junto com os irmãos, que em 1977 a NASA lançou duas naves, dois aparelhos que são os acho que é Explorer, esqueci o nome agora. Mas lançou esses duas sondas espaciais. E elas estão há mais de 40 anos viajando pelo espaço. Uma delas já viajou 24 bilhões de quilômetros, deram a volta nos todos os planetas para pegar embalo, né? Porque essas sondas, essas naves, elas não têm potência para pegar muita velocidade. Então elas têm que dar a volta em cada planeta do caminho, como quem faz assim com a funda, é a pedra assim que vira e solta a pedra, pega a velocidade aproveitando a força da gravidade de cada planeta.
Então elas foram dando voltas e voltaram até sair do sistema solar. E uma delas já está naquilo que é chamado espaço interestelar. Embora não tenha saído ainda da Via Láctea, né? Ela vai sair da Via Láctea, mas eu não vou estar aqui nem tomando todas as vitaminas, eu vou ficar vivo até lá. Porque é tudo muito enorme, muito grande. Mas quando nós pensamos que essas sondas, elas saíram da Terra, atravessaram o primeiro céu, que é a atmosfera, depois elas entraram no segundo céu, que é o firmamento, onde ficam as estrelas, os planetas e tudo, e vão continuar viajando aí nesse segundo céu por séculos, sem que saiam da Via Láctea. E nós temos um que passou pelo primeiro céu, o Senhor Jesus, penetrou o primeiro céu, passou pelo segundo céu, pelo sistema, pelo espaço sideral, e chegou ao terceiro céu. Então ele penetrou nos céus. Ele chegou onde está, onde Deus está, onde nós vamos estar. Isso sem gastar combustível algum, né? Ele deu uma lição aí para todos os seres humanos, que enquanto o homem quer chegar na Lua, quer chegar em Marte, quer chegar não sei aonde, ele passou todos esses lugares. Ele ultrapassou tudo isso e chegou no terceiro céu. E é ali que ele está esperando para vir nos buscar. Então, esse é o nosso Senhor, e esse é o sumo sacerdote que nós temos, com quem nós podemos contar para sermos ajudados em tempo oportuno. Mas voltando então ao nosso capítulo de hoje, que é Efésios, então nós temos a ousadia, em Efésios 3,12, temos ousadia e acesso em Cristo com confiança pela nossa fé nele. Pensa assim, você trabalhando numa empresa, às vezes você tem um chefe chato, um chefe cri-cri, e às vezes você não consegue ter acesso, ou quando você vai ter um acesso com ele, ele dá uma bronca. Agora o nosso Senhor, ele falou, vinde a mim. Eu não sei, hoje uma pessoa mandou uma mensagem lá no Twitter de oração para o anjo São Gabriel. Acho que era São Gabriel, algum anjo aí, um desses anjos. Eu pensei, puxa vida, vai orar para anjo? Ninguém na Bíblia ora para anjo. E outra, o Filho de Deus abriu o acesso. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Esse aí abriu um acesso amplo, completamente aberto para cada filho de Deus se aproximar dele. Não tem nada que nós não possamos pedir a ele, né? Nos achegarmos a ele em oração diante do trono da graça de Deus. Mas então aqui, quando ele fala dessa confiança, desse acesso com confiança, no versículo 13, ele vai falar de algo, portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações. Porque Paulo estava passando por muitas tribulações, por muitos problemas, foi apedrejado, foi preso, ele estava preso, inclusive, escrevendo essa carta, e ele não queria que os irmãos entristecessem, que isso fosse motivo de desânimo para eles. Ele fala que essas tribulações eram para a glória deles, porque eles estavam vendo um exemplo vivo de um servo de Deus sendo dirigido pelo próprio Senhor, numa época quando o evangelho estava começando a se espalhar pelo mundo, e ele não queria que as tribulações dele desanimassem os crentes. Pelo contrário, ele queria que eles fossem animados. E isso aconteceu realmente quando começaram as grandes perseguições de cristãos. À medida que cristãos eram queimados, eram torturados, eram presos e sofriam muitas coisas, aumentava, muitos viam aquilo e se juntavam aos irmãos e criam no Salvador, porque aquilo mostrava que não havia medo
naquele grupo de pessoas desarmadas, né? Sem nenhum preparo militar, nada, que não revidavam quando eram perseguidas. E aí então outras pessoas ocupavam os lugares daqueles que iam tombando na batalha. Isso, inclusive, é o que significa aquela passagem de Coríntios, quando Paulo fala, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 29, no versículo anterior, ele fala: e quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam? Por que se batizam eles então pelos mortos? Essa passagem tem muitas interpretações errôneas por aí, né? Inclusive os mormons, eles pesquisam os ancestrais de cada pessoa da seita, e para batizar a pessoa por procuração, os mortos já que morreram, então eles batizam por procuração, lendo erroneamente essa passagem, porque aqui nada mais é do que, de outra maneira, que farão os que se alistam no lugar dos mortos, se absolutamente os mortos não ressuscitam. Por que se alistam eles no lugar dos mortos? O que dizer? Esse batismo aqui eram pessoas que tomavam lugar daqueles que estavam tombando na perseguição contra os cristãos. Então, à medida que o Satanás incentivava a perseguição e a morte dos cristãos, o cristianismo, a igreja só aumentava, a igreja só crescia, porque muitos viam o exemplo de fé e coragem que esses irmãos davam e queriam também experimentar essa mesma fé que eles tinham. E agora, vamos voltar então lá para Efésios, né? Nós estamos no capítulo 3. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Quer dizer, eles podiam se gloriar nas tribulações de Paulo. Por causa disto, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui ele chama diferente, né? Ao invés de falar perante Deus e Pai, ele já fala o Pai direto de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Na realidade, esse versículo aqui, a tradução, a versão aqui não está correta. O correto aqui seria: do qual cada família nos céus e na terra toma o nome. Porque Paulo vai exaltar a Deus por todas as suas criaturas. Então você tem no versículo 15, do qual cada família nos céus e na terra toma o nome. Ou seja, são, vamos chamar assim, descendentes, ou foram criados por esse mesmo Deus e Pai. Pai aqui no versículo 14 está no sentido de criador, não necessariamente no sentido que nós lemos lá no Evangelho de João, que a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Porque os anjos também são criaturas de Deus e são chamados filhos de Deus no Antigo Testamento, os anjos. Os judeus não eram chamados filhos de Deus, e eles não chamavam a Deus de Pai. Mas aqui, o sentido de Pai aqui é realmente de criador, de gerador da vida desses. Então, quando ele fala aqui, do qual cada família nos céus e na terra toma o nome, por que toma o nome? Porque se identificam com aquele que criou cada um deles. Isso significa que existe a família dos israelitas, por exemplo, que morreram já. Existe a família dos cristãos, que é a igreja. A igreja é a família dos cristãos. Quem trabalha em fábrica está acostumado com essa nomenclatura, falar família, né? Eu tenho uma família de produtos, os diferentes tipos de bolacha
são a família de produtos. Depois eu tenho outra família de produtos, que é os diferentes tipos de suco. Então aqui é cada família no céu e na terra toma o nome, ou seja, herdam esse nome, o nome de Deus, do Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E então você tem, a igreja é uma família, os salvos do Antigo Testamento formam uma família, os próprios anjos, seres celestiais, formam uma família, as crianças que morrem antes da idade adulta, antes da idade da razão, estão no céu, formam uma família também. Os abortos, os bebês que não chegaram a nascer, também estão salvos e formam outra família. Os loucos, aqueles que não tiveram capacidade, os débeis mentais, não tiveram capacidade de entender o Evangelho, de crer no Evangelho, e estão salvos também. São os fracos, os pobres de espírito, que formam mais uma família. Então veja que Deus vai ter muitas famílias no céu que levam ou que tomam o seu nome. E aí no versículo 16 ele diz: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados ou fortalecidos com poder pelo seu Espírito no homem interior. Esse é o que o Espírito Santo faz conosco, nos fortalece com poder. Então eu falei de todos os redimidos, que são diferentes famílias, e agora de como eles, pelas riquezas da glória de Cristo, Paulo ora por eles, roga por eles, para que sejam fortalecidos com poder pelo seu Espírito, pelo Espírito Santo, no homem interior. Visite respondi.com.br. Também 3minutos.net. Baixe os e-books ou adquira os livros.